Boa tarde, amigos da família Pax, mais uma vez ao vivo. Hoje estou aqui substituindo, não digo, mas trabalhando com todos vocês enquanto a Carmen faz a peregrinação a Monte Shasta com o grupo de base da Pax e com alguns membros da família Pax. Vamos hoje entrevistar a querida Marilu Martinelli, ela que faz parte há mais de 30 anos das atividades da Pax, com um imenso conhecimento espiritual. Eu conheci Sai Baba através dela, eu participava das palestras quando era feita quando a Pax ainda tinha as duas casas, né? Eram as duas casas juntas. Ela que é jornalista, atriz, escritora, ela é consultora para a formação de educadores, também professora convidada da PUC São Paulo e conferencista internacional. Hoje ela vai falar sobre a face materna de Deus. Nós também estamos com uma programação para esse sábado em que estamos celebrando a subida à Montanha Sagrada, né? Dia 13 de agosto é dia de subir a montanha. Foi o dia que Mestre Saint Germain apareceu no quarto de hotel que a Carmen estava lá em Monte Shasta. Ela até então não sabia fisicamente da localização da montanha, né? Ou do foco de luz do Mestre. E aí então ele revelou para ela a Montanha Sagrada e a partir daí ela passou a frequentar o Monte Shasta todos os anos no dia 13 de agosto, onde ela recebe uma grande infusão de luz, né, de bênçãos divinas e assim, digamos assim, recarrega as baterias para o ano seguinte, bem como recebe todas as diretrizes do plano espiritual para digo assim, o calendário da Pax para o próximo ano. 13 também é um número muito sagrado, ele representa o princípio, né? É o início, de acordo com o calendário maia. E o nosso mestre Saint Germain, ele que nunca acreditou em superstições, né? Ele sempre pede para a gente transmutar, transcender essas crenças e limites, principalmente limites que as superstições trazem. Escolheu então o dia 13 para manifestar-se, né? E estar mais perto, né? Estar fisicamente mais perto da Carmen. Como ela sempre diz, né? Falar com ele, ela pode falar a qualquer hora, mas tem toda uma irradiação especial à Montanha Sagrada, porque é o foco de luz do Mestre Saint Germain. E Monte Shasta tem o Deva, né? O Deva sagrado que cuida, então tem toda a sagrada fraternidade de Monte Shasta, que é composta por mestres, anjos, seres cósmicos, elementais. Então tem toda uma irradiação de luz, de profundidade, algo muito maior. Então, assim, realmente é cura, é renovação, é bênção, é entrelaçamento crístico. Então vamos ver se a Marilu já está. Aí, boa tarde, namastê. Namastê, como vai você? Bem, graças a Deus. Que bom. Eu estava falando para o pessoal aqui na abertura que eu sou do tempo que você fazia palestras de Sai Baba, lá na salinha 13, na Pax. Ah, sim, não só. Eu tive a honra da Carmen ter vindo aqui e a pedido de Saint-Germain na 7ª Conferência Internacional de Metafísica, que foi no AIB, essa 7ª, e é a primeira vez que eu participei. Então, ela veio aqui, em nome dele, me convidar para falar sobre Sai Baba, porque Sai Baba era o avatar da era e estava encarnado. Foi uma honra imensa e que eu tenho enorme gratidão por isso. E a partir dali eu fiz todas as conferências internacionais de metafísica
da Pax. E durante 7 anos eu dei curso na Pax. E talvez mas era naquele salão grandão, não era numa sala pequena, não. Bom, enfim, estamos aqui mais uma vez a convite de Carmen, que é uma amiga muito querida, ela e a família toda são muito queridas pelo meu coração. E hoje nós vamos falar da face materna de Deus. Por quê? É uma pergunta. Principalmente para nós ocidentais, que tiramos um pouco do nosso cotidiano e mesmo dos nossos cultos ao sagrado, à exceção da Mãe Maria, tiramos o feminino dos nossos cultos e das nossas maneiras de encarar o sagrado, ou seja, a deusa, o feminino sagrado, para nós ocidentais, não ficou sendo tão enaltecido como é para os orientais. Então, eu pensei um pouquinho, porque acredito que estamos vivendo um despertar do feminino sagrado, que Joseph Campbell já previa e disse que seria o despertar da deusa. Você vai dizer, mas como? Como a Mãe Divina está despertando, se nós estamos vendo tanta dor pelo mundo, tanta mentira, um véu tão espesso de ilusões, mas é nessa hora que ela vem. Você vai dizer, mas essa travessia está longa, porque a misericórdia da mãe não quer que nós soframos um impacto devastador. Então, ela faz um dispensamento da sua energia, carregando a humanidade no colo, e que gradativamente as transformações estruturais na consciência humana, essenciais para uma construção de um mundo mais humano, mais digno, onde você tenha valores que você não compra com dinheiro. Então, eu pensei, da nossa conversa de hoje, ser sobre a face materna de Deus. Então, desde os primórdios, desde 30.000 anos atrás, o primeiro culto ao sagrado foi a Grande Mãe. Então, você teve na Suméria o nome da Grande Mãe, era Tiamat. Tiamat era a deusa que se vestia como o planeta Terra. Você teve na Grécia Gaia também, que era a roupagem da Grande Mãe. E Gaia tinha um companheiro, Urano. Urano jogou seu manto luminoso sobre Gaia e fez com que a vida, o firmamento, aparecesse. Gaia teve Réa, uma filha. E Réa casou-se com Cronos, o tempo, Saturno. Desse casamento nasceram os titãs. Antes dos titãs nascerem, todos os filhos de Réa eram devorados por Cronos. O tempo. Até que ela, engenhosamente,
porque é do feminino, criar estratégias para a sobrevivência da vida. Quando ele foi devorar esse filho suposto, ela jogou uma pedra, ele devorou essa pedra. E ela então salvou seus 3 titãs, Zeus, Poseidon e Hades. Literatura e mitologia grega. Uma forma que os gregos antigos tiveram de contar como é que a grande mãe acolheu em seu divino útero a vida nesse planeta. Aí você tem um outro aspecto da deusa no Japão, muito antigo. A primeira forma de culto japonesa, a primeira tradição é no shintoísmo. Hoje o Japão é budista, né? Mas o shintoísmo ainda permanece no Japão, uma religião da natureza. E a grande mãe era a Maretsu. Aí você tem na China, que hoje também tem grande maioria de budistas. Mas era a Nunko, era a mãe, que cobria com suas vestes a natureza. Aí você tem, no budismo tibetano, Mãe Kuan Yin, que é o aspecto feminino do Buda. Kwanzaa, na Coreia. Enfim, todas as civilizações na Índia, onde você tem o primeiro grande aspecto da deusa, a energia Shakti, a energia do feminino. Essa energia Shakti que se movimenta e nada existe sem ela. Ela funciona como um grande útero materno, onde a vida cósmica é inseminada e se manifesta não apenas na nossa galáxia, mas em múltiplas galáxias e na nossa galáxia inseridos todos os demais planetas e especificamente nosso planeta azul, a Mãe Terra. Então, para o hinduísmo, é a Shakti. Se não existe a Shakti, não existe vida. A Shakti, então, assume diferentes formas. A primeira manifestação dela foi Kali e Durga. São aspectos do feminino. E você vai ter depois infinitos nomes para denominar manifestações do feminino sagrado, da deusa. Nós temos no judaísmo Sófia, o conhecimento. O Ain Sof. E temos no cristianismo, não sem luta, diga-se de passagem, Mãe Maria, em seus infinitos aspectos e manifestações, como a Divina Mãe, como o feminino sagrado. Por que eu digo não sem luta? Porque naquela época, e antes, como eu disse, há 30.000 anos, o culto à Grande Mãe. Por quê? Porque o culto à Grande Mãe vinha da observação da natureza, de ver como ela funcionava. E essas civilizações eram todas civilizações da deusa. O Egito, com certeza, Nut, Mut quer dizer mãe. O aspecto feminino de Amon.
muitos outros aspectos da deusa também em suas diferentes funções no Egito. Você teve inúmeros aspectos. Ísis, né? Que era ligada à estrela Sírio, a mais brilhante da constelação do Cão. Né? Quando ela chorava, a ausência de Osíris, a sua parte masculina, era sinal de que haveriam as cheias no Nilo, e ele transbordaria em suas margens e permitiria que a vida continuasse, porque traria terras férteis. Todos esses aspectos da mãe, nós vamos ter no cristianismo abafados. Era um patriarcado que se instalava de maneira muito dura. Acontece que quem quer ser órfão de mãe? Ninguém. Então, quando teve o primeiro concílio de Nicéia, foi no ano 325, onde foram estabelecidos os cânones pelos bispos, convocados pelo imperador Constantino, para separar o que era canônico e o que era apócrifo. Então, você tem os evangelhos canônicos e tem os evangelhos apócrifos. Por que apócrifos? Porque foram separados. Não interessava para muita gente que fazia parte desse concílio uma divergência de opiniões, uma pluralidade de visões sobre o Cristo Jesus e sobre o feminino sagrado. Mas não foi possível evitar. A força do arquétipo da deusa era tão grande que eles tiveram que aceitar Maria como a força geradora do Filho de Deus. Como são todos os avatares, são encarnações de um raio da consciência plena, da consciência pré-existente, que nunca teve começo e nunca terá fim, e que tem tantos nomes. Então, eu pensei de nós focarmos como isso foi fundamental no desenvolvimento das nossas civilizações, da formação das nossas famílias, da formação dos sistemas político-econômicos e sociais. Mas como? Ora, qual foi o nosso primeiro sistema de organização social? Foi o matriarcado. O matriarcado se desenvolveu e teve suas distorções já no fim, onde separou homem de mulher e fazia do homem um reprodutor. O matriarcado foi vencido depois pelo patriarcado, que fez o quê? O reverso da medalha. Alijou o feminino. Porém, nas civilizações agrícolas, nunca deixou de ser muito presente, até predominante, a deusa, o feminino. Muito bem. Você teve a civilização industrializada, a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ainda, patriarcado muito presente. E você dá um salto. Se cada civilização tem, em média, 20, 30 anos
de diferença uma da outra, que caminha a passos lentos. Nós, na nossa civilização tecnológica, nós demos um salto quântico, um salto de qualidade de mais de 100. Sem dúvida nenhuma. E nós começamos a ter a ascensão da deusa, fazendo o patriarcado rever seus conceitos, porque se tornou de tal maneira pesado, de tal maneira indigesto e incômodo para o homem, exigindo dele um absurdo, que ele resolveu ceder. E hoje, ainda que com alguns focos de resistência importantes, mas nós vemos o feminino e o masculino de mãos dadas tentando construir algo novo. É o efeito da energia de Deus Mãe. Fazendo com que homens se tornem mais homens. Por quê? Porque mais doces, mais veicos, mais sem vergonha de chorar, mais sem vergonha de ser menos homem, porque demonstra fragilidade, mais gentis, mais espirituais. Claro que essa energia da mãe traz um caos inicial, pois ela nasce do caos. E ainda você tem pontos de resistência nesses inúmeros casos de feminicídios, inúmeros casos de homens que, não aguentando a força avassaladora da energia da deusa, se transformam em monstros. Claro, isso é inegável. Vemos nos noticiários. Mas isso é para que a gente enxergue, para que a gente não continue botando a sujeira para baixo do tapete. Esses casos são os tropeções que você dá, porque o monte fica tão alto que você tropeça e cai. Mas o número cada vez maior de homens se tornam mais homens, porque mais firmes, mais meigos e mais doces, conscientes de sua função. Isso é a ação da deusa. É a face feminina da mãe, divina, se apresentando. As mulheres, no patriarcado, se viram exiladas e fizeram excessos que foram necessários, que foi o feminismo radical, a queima de sutiãs, o homem como adversário. Mas isso evoluiu, ela conseguiu direitos, ainda tem muito a ser conquistado na área trabalhista, por exemplo, no sentido de equiparação de salários e coisas que tais. Mas a mulher hoje dirige o Banco Mundial. A mulher hoje dirige como CEO grandes indústrias, é presidente de repúblicas, é primeiro-ministro. Nós tivemos um exemplo do feminino no poder na Nova Zelândia durante a pandemia, por exemplo. A primeira-ministra deu uma aula de administrações em todos os aspectos do seu governo, mas principalmente durante a pandemia, onde foi o menor número de casos mortais. Por quê? Porque ela partiu como uma grande mãe, acolhendo, prevenindo, criando condições físicas de alojamento. Ela foi antes que a desgraça avassaladora acontecesse, como aconteceu para nós, por exemplo. Tivemos mais de 600 mil mortos. Poderia ter
sido evitado. Mas o feminino tem esse poder de antever. A Nova Zelândia deu um exemplo extraordinário disso. A Sérvia também, com a primeira-ministra. E todas essas vitórias do feminino. E, como eu disse, ainda outras a conquistar. Mas a força da abertura para o diálogo, que busca o encontro e não o confronto, mostra a ação da deusa aqui e agora. Mas, evidentemente, como dizia Jesus, você tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para observar essa movimentação. Nós, ocidentais, sempre fomos, na história da humanidade, aqueles que seguiram. O Oriente orientou. A palavra está dizendo, né? Oriente. O Oriente orienta. O Ocidente executa. Osso e dente. Executa. Digere o conhecimento e o põe em prática. De maneira material e objetiva. É muito bonito isso. Mostra que o caminho não é da disparidade, é da complementaridade. Nós estamos vendo o renascimento, inclusive, das tradições dos nossos povos originários, trazendo um conhecimento de uma medicina milenar, um ensinamento ecológico extraordinário de como que eles são os guardiões da vida, da floresta. Para eles que leem no livro sagrado da Mãe Natureza, para nós, brasileiros, nossos indígenas, têm a grande mãe, Si, que se traduz com sua roupagem em toda a natureza. Nós estamos trazendo a ancestralidade para os tempos modernos. Por quê? Porque estamos nos conscientizando cada dia mais de que tempo não existe. Existe a tridimensionalidade como uma maneira de você se organizar nessa vida tridimensional. Mas em outras dimensões, tempo não existe. E estamos percebendo, uns mais que outros, é bem verdade, mas estamos todos, de algum nível, percebendo que nós interagimos com diferentes níveis de realidade em tempos simultâneos. Por quê? Porque nós estamos percebendo cada dia mais, e numa convergência linda da ciência com a espiritualidade, que a criança que você foi o óvulo fecundado do feto que você foi. Que o adolescente que você foi o feto, foi o óvulo fecundado, foi a criança. E que o jovem adulto que você é a soma disso tudo. E que o ser maduro que você é hoje é a soma disso tudo. E como não existe tempo, é o velho que convive em você e que se manifestará no momento. Portanto, esses tempos de aprendizado, de existência, eles coexistem dentro de nós e nós gestamos, através deles, o ser supraconsciente que somos, porque não somos super animais, somos seres supraconscientes.
E a soma dessas tradições todas, que a gente citou, porque não temos nem tempo físico para citar todas elas, mas, pelo menos, para localizar num espaço-tempo tridimensional onde vivemos, vamos nos focar agora no Ocidente, em Mãe Maria. Nós, como eu disse, não foi sem luta, para que o cristianismo católico, que dominava o mundo, e ainda é a religião mais difundida e com o maior número de adeptos no mundo, se você contar, eu acho até essa contagem meio estranha, porque se você contar a quantidade de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes só na Índia, o que tem de hindu, né? Mas, enfim, e no resto do mundo também, mas é assim oficialmente dito. Foi duro a conquista da maternidade para a humanidade cristã. Mas ela está aí como uma força incontrolável de amor. A alquimia fala do poder feminino como a mãe vermelha, a mãe negra e a mãe branca. Vamos ver o que é isso? O aspecto do feminino da mãe vermelha é aquela força do feminino universal, da coragem, da guerreira, da que rompe barreiras, a que não teme o novo. É muito simples você observar essa ação do feminino sagrado nas meninas, nas adolescentes, nas mulheres. Se você vai fazer uma palestra sobre algo revolucionário, novo, inusitado, você vai ver a maioria esmagadora são mulheres. Por quê? Porque ela traz o gene da preservação da vida. Ela sabe que a vida é feita de mudanças. E mais do que de mudanças, de mutações. Eu sou professora universitária. Você vê nas salas de aula a maioria esmagadora de mulheres. Por quê? Porque ela assumiu, devido a essa energia da deusa que nos está alimentando, a sua função, o seu papel de desbravadora. Então, quando você vê hoje uma jovem de 37 anos descobrindo e fazendo, desvirginando o universo e descobrindo a antimatéria e descobrindo universos paralelos, sendo premiada pela NASA e uma brasileirinha, nosso coração se enche de ternura e de alegria. A mãe vermelha está em ação. Mas isso não significa que a mãe negra não esteja. Nossa Senhora Aparecida, a mãe negra, a Virgem de Luján, na Argentina, uma mãe negra. Medjugorje, uma mãe negra. A Virgem de Guadalupe, uma mãe negra. Na Espanha,
uma mãe divina vestida como uma rainha celta, que tem numa mão a terra e no seu colo, em pé, o menino Jesus com o rosto de homem, sentada num trono celta, cujas pernas são falos. Visivelmente uma cultura celta, cristianizada. Essa grande mãe negra. Você vai ter nela a manifestação na forma humana do humus da terra negra, profunda, fértil. Ela é a mãe da cura. Todas as imagens de representação da Mãe Maria como uma Virgem negra são curadoras de corpos, de mentes, de espíritos. E você tem as representações dela branca. Ela é o conhecimento integrado, o conhecimento científico, o conhecimento da natureza, o conhecimento do psiquismo humano, o conhecimento da espiritualidade. Esses três aspectos de representações de Mãe Maria são, a meu ver, de uma beleza extraordinária. Quando o jovem jesuíta José de Anchieta chega aqui, ele que era devoto, como todos os espanhóis, dessa rainha celta, negra, que eu disse traz o mundo numa mão e no seu colo está o menino Jesus em pé, que é a Virgem de Montserrat. O que ele faz quando ele aporta em Santos? O que ele tem na mão? Nossa Senhora do Montserrat. Daí, você tem em Santos o Monte Serrat. Ele traz a cura e ele traz na mão a Candelária, a Virgem Branca, que traz o conhecimento. A portadora das luzes, que é a Virgem Branca. Isso são coisas importantes da gente saber para a gente reconhecer em nós, interiormente, essa presença. Essa presença do feminino sagrado em todas as culturas, independente de uma industrialização que nos afastou tanto da natureza, a tal ponto de estarmos, em vez de sermos o sistema imunológico do planeta, estamos sendo o seu vírus devastador. Por isso, a Mãe Divina desperta. Ela desperta dentro de nós e faz com que uma menina chegue no Fórum Internacional de Davos e diga: com que direito vocês ousam me tirar o meu futuro? Não é à toa que foi uma menina.
força do feminino sagrado. É a face materna de Deus. Em movimento. Envolvendo com seu manto sagrado homens e mulheres, até crianças. Eu tenho uma neta de 9 anos que disse para mim: vovó, como não cuidar do planeta? É a nossa casa. Essa mesma criança, quando viu no colégio um coleguinha maltratar uma outra criança, fazendo bullying, sabe o que ela disse para ele? Você fica feliz ferindo os outros? Eu estou falando da minha netinha, mas de inúmeras crianças como ela, nessa mesma faixa vibratória. Não é que ela é uma exceção, graças a Deus. Ela cada vez mais é a regra. Porque é a ação da deusa. Eu tenho um outro neto, que é um menino extremamente espiritualizado. É a deusa. Um menino de 9 anos, extremamente espiritualizado. E como ele, milhares. Eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Que aí religião implica uma cultura, implica que tipo de parte do planeta você habita. É outra coisa. Uma religião são construções humanas de regras, princípios, preceitos, dogmas e outros elementos mais que te oferecem um caminho. Eu estou falando da meta. A meta é a espiritualidade. As religiões são diferentes caminhos para andar de maneiras diferentes na mesma direção. A espiritualidade não. A espiritualidade é inerente à condição humana. Não é algo que você adquire, é algo que você tem em você e que desperta conscientemente. Então, tudo começa com uma educação que contemple as dimensões materiais e espirituais do ser humano. Não é? Mas voltemos ao aspecto da face materna de Deus como Maria. Percebam que, como eu disse no início da nossa fala, o quanto a influência maior ou menor do feminino sagrado nas diferentes culturas e sociedades influencia a constituição da família. Você sabe a origem da palavra família? Não. Não. A palavra família é uma palavra fenícia. Vem de família. E daí, no latim, família, familiar, filho. Família, para os romanos, era uma sociedade constituída para serviço mútuo. Aí vem a ideia de que teria um chefe de família que seria servido, aliás, e prestaria serviço a todos os membros que dele descendessem e a sua companheira.
Ora, as famílias constituídas por culturas onde a deusa é muito viva, ainda que o homem seja o provedor, mas a figura central é quem? A avó, a mais velha. Vamos falar da Índia, por exemplo. Na Índia, eu conheci, inclusive, um ministro de finanças que ele não saía de casa sem se ajoelhar aos pés da mãe e ela o abençoasse. O homem hindu não sai de casa para trabalhar se ele não tiver a mãe, a mulher o abençoa. É a deusa. Eles nunca deixaram de ser uma civilização da mãe, da deusa. Nunca. Apesar de todo o desenvolvimento de hoje ser um tigre asiático e tudo que você queira. Mas isso é uma coluna mestra. Nós, brasileiros, era um costume, inclusive europeu. Um filho não saía de casa sem que a mãe dissesse: Deus te abençoe, meu filho. Ou não. No Nordeste você ainda tem, é onde eu nasci. Eu nasci em Recife, Pernambuco. Ainda tem muito isso. Se a avó morar com a família, benção, avó, sua bênção, minha mãe. O que é instintivo. Com isso, a mãe respondia: Deus te abençoe e eu te abençoo. Olha, que bonito. Não podemos perder isso. E isso é o sagrado feminino, é a presença do divino em seu aspecto mãe, mostrando sua face, derramando o seu olhar materno, acolhendo, protegendo. São formas de constituir, inclusive, a convivência humana, que tem diversas formas de se manifestar, tendo você a deusa, a mãe divina, a face materna de Deus, como grande regente, ou não. Tiraram do Islã a divina mãe. O Islã, que é uma tradição belíssima, o Corão é um dos livros mais belos que você possa imaginar. Porque tiraram o feminino, o que aconteceu? O olhar sobre aqueles ensinamentos tão amorosos foi fragmentado e distorcido. A ação da Divina Mãe está suavizando isso também. Porque essa energia poderosa não depende de você querer ou não que ela atue. Ela atua de qualquer maneira. E ela é sempre muito atuante, muito presente em todos os momentos em que as civilizações estão prestes a dar o seu salto de qualidade. E nós
estamos à beira desse grande salto, onde nós vamos dar um passo, são verdadeiras léguas na direção de um modelo de convivência humana sobre a regência do amor, não mais sobre a regência do medo, como tem sido até agora. A regência do medo que faz com que o mais forte sufoque o mais fraco. Não o mais forte de alma. O mais forte porque tem mais coisas, porque tem mais poder. Não mais a lei da selva, do salve-se quem puder, quem pode mais chora menos. Olha que coisa impiedosa. Isso tudo é sobre a regência do medo. Não me refiro ao medo natural, que é o medo que é nosso aliado, o medo que garante a nossa sobrevivência. Claro que você, diante de um perigo iminente para a sua sobrevivência, você tenha medo. É claro que você tenha medo de tudo aquilo que ameace a sua saúde, a sua rigidez física. É natural. Se você não é um ser rígido, você quer se tornar rígido, ou seja, saudável. Rígido vem de Higéia, a deusa da saúde grega. É natural que você não é tonto de fazer bilu-bilu no queixo de uma naja. Esse é o medo que é teu aliado. Mas eu estou falando do medo que é o teu inimigo. O medo que retrai, que cria barreiras, que cria muralhas em torno de você. O medo que te traz uma ansiedade, uma insegurança profunda, que é o medo de não ser aceito, o medo de não ser capaz, o medo de como o outro vai lhe enxergar, o medo de não ser amado, o medo da solidão, o medo da vida e o medo de morrer. Nada aprisiona mais do que o medo e a culpa. E imobiliza. Nosso salto de qualidade, já que o medo nos isola, nos restringe e estreita a nossa maneira de sentir, pensar e ver as pessoas e o mundo e caminhar pelo mundo, o salto de qualidade será a revolução do amor. Você pode dizer, mas isso é um romantismo, isso é uma idealização. Não é, não. Todos os saltos de qualidade da humanidade foram feitos em nome do amor, porque em nome da vida. Essa revolução do amor, ela está sendo feita tendo o amor na sua essência, nos seus princípios, nas suas regras, nas tuas ações. Portanto, uma revolução sob a égide da deusa, do feminino sagrado, ela não é sozinha. Ela é como o Ardhana, Ishvara do hinduísmo, da mitologia hindu, que é lindo, que é Shiva, metade deusa, metade Deus. É o andrógeno de luz.
Essa é a ação da deusa. Unir o que estava separado. Trazer a inspiração junto com a capacidade de realização. Construir as duas asas do conhecimento para que a gente possa alçar os voos mais altos possíveis, que é a convergência entre ciência e espiritualidade. Marilu, nós temos aqui o Manuel Filho, que colocou assim, profundo, muito profundo, sou seu fã. E temos também a Sofia. A Sofia que disse, gratidão por compartilhar sabedoria em generosas doses. Muito obrigada. Eu que fico feliz, porque palavras como a de vocês só nos nutrem a alma e permite que a gente fale de coração para coração. A gente pode falar das coisas mais profundas de maneira leve. Ensinar não é para que você seja grande e o outro se humilhe. Não. Ensinar é um ato de generosidade. É um ato de amor. Porque você sabe que ele sabe. E você está sendo um agente de transformação. Porque você despertou nele o que ele não sabe ainda que sabe. Nós agradecemos muito a sua participação nesse dia, por trazer a essa face materna de Deus, que é realmente um lembrete para a gente que a força do feminino sagrado precisa, e na verdade está sendo cada vez mais vivenciada no mundo, quer a gente queira, quer não. Como você disse, ela surgiu no caos, né? Justamente para trazer essa cura e essa libertação para a humanidade, né? Então, assim, agradecemos profundamente a sua participação, os seus altíssimos conhecimentos, essa profundidade que você sempre transbordou nas suas palestras, nas suas vivências. E gostaríamos de pedir para você colocar suas considerações finais. Estamos aqui por 1 minutinho de encerrar. Tá bom, querida. Minhas palavras finais são agradecer a você, o seu carinho, o seu acolhimento, agradecer a quem se manifestou e a quem ainda não se manifestou, a quem está conosco e a quem estará conosco através depois do YouTube. E eu espero que tenha trazido para você, meu amigo, minha amiga, uma reflexão para ir descontaminando o nosso olhar, para que a gente possa enxergar a beleza, mesmo onde tudo passa a questão de escondê-la. Que o seu olhar esteja tão límpido que ele enxergue além da forma, que ele perceba aonde Deus se oculta, aonde a verdade, a retidão, o amor, a paz e a não violência são possíveis. Eu agradeço a você, agradeço mais uma vez a todos e os convido para estarmos juntos, acho que é dia 22, não é? Daqui a 15 dias. Isso, daqui a 15 vamos dias. falar de valores humanos. Muito obrigada. Então, agradecemos a Marilu Martinelli, agradecemos a você, querido amigo da família Pax, que segue aí o trabalho da Carmen e de todas essas entrevistas, inclusive você que é fã mesmo do trabalho específico da Marilu, que está aí com a gente até o final, assistindo essa palestra tão importante sobre a mãe, né? Sobre a face materna de Deus, e avisando que a gente vai se esforçar o máximo possível para estar aqui nas entrevistas durante esse período de peregrinação ao Monte Shasta. Gratidão a todos, um beijo, Marilu, uma grande alegria poder revê-lo, ao menos virtualmente, e um namastê profundo a todos aí, que o Cristo brilhe em nossos corações e estejamos unidos aí para co-criar uma nova realidade no planeta, principalmente com o amor, né, da Mãe Divina.
Gratidão a todos. Que assim seja. Que o Cristo cósmico nos abençoe. Namastê. Namastê.